Nesse vídeo vamos fazer uma revisão curta sobre arroz. Então arroz é um cereal, existem várias espécies, né, que a semente dessa planta a gente chama arroz, mas a mais plantada é uma chamada Oryza sativa, né, e de origem asiática. A Oryza sativa, existem mais de 100 mil variedades, né, de arroz. Então, se acaba colocando em dois subgrupos, né, duas subespécies, que a gente tem, né, o arroz índico e o japônico, Oryza sativa índica e Oryza sativa japônico. O Oryza sativa índico, ele coloca as variedades que possuem o grão mais longo, né, geralmente mais finos, e eles ficam mais soltinhos, porque eles têm um teor maior de amilose. Já o arroz japônico, eles são mais curtos e eles tendem a ficar com cocção mais grudado, mais pegajoso, porque ele tem um teor baixo de amilose. Então eu já adiantei uma coisa que foi muito importante tratada na aula, que teor de amilose e temperatura de gelatinização são duas características do amido que vão interferir e muito na característica final do arroz cozido. Então, quanto mais amilose eu tenho no meu grão, mais soltinho e macio vai ficar esse grão. Quanto menos amilose, ele tende a ficar mais pegajoso e mais firme, né? O que a gente vê em arroz japonês, tá? Que é, como eu falei, Oryza sativa japônico e tem uma quantidade baixa de amilose. Já o arroz agulhinha é um arroz que tem um teor intermediário de amilose, entre 23% e 27%, o que vai me dar essa característica. A gente explicou toda a ciência de como fazer arroz e por que ele vai ficar soltinho e por que eu preciso de uma maior quantidade de amilose, que foi um dos objetivos do trabalho que eu passei para vocês. Vocês fizeram o trabalho, né, com arroz arbóreo, e se eu fizesse com agulhinha eu ia ver, né, características também diferentes. O arroz arbóreo é um arroz que ele tem, né, ele é classificado lá como baixo teor de amilose, porque tem 16, 17%, mas ainda é bem superior comparado com o arroz japonês, que tem menos de 10% de amilose, tá? E o que a temperatura de gelatinização vai afetar na cocção do meu arroz? Temperatura de gelatinização, né, a temperatura que eu preciso que 90% ali dos meus grãos de amido se gelatinizem, tá? Essa temperatura, quanto mais baixa for a temperatura TG, né, temperatura de gelatinização do meu grão de arroz, mais rápido vai ser minha cocção e ele vai render mais. Isso também está tudo associado diretamente com a amilose. Porque, como eu falei, a amilose ela gelatiniza mais facilmente, então o que ela vai causar? Ela vai conseguir segurar mais água e ela vai precisar de uma temperatura menor de cocção. Então, teor de amilose vai me causar também, tá? Vai impactar no meu TG, tá? Quanto mais amilose, menor é minha temperatura ali de gelatinização. E aí, então, significa que maior rendimento e cocções mais rápidas. Tratamos também da questão, né, do arroz integral e do arroz polido. O arroz integral, então, ela possui o farelo, o endosperma e o germe. Quando a gente polhe o arroz polido, a gente retira a casca dura, retira o farelo, retira o germe e retira a parte superficial do endosperma, onde está concentrada a maior parte de proteínas, vitaminas e minerais. Sendo assim, o arroz polido ele é muito menos nutritivo do que o arroz integral. Falamos também do arroz parbolizado. O arroz parbolizado é só para pré-cocção. Pode ser feito com agulhinha, pode ser feito com arroz japonês, pode ser feito com qualquer arroz. A diferença é que você faz uma pré-cocção, a água vai penetrar pela casca, farelo e vai gelatinizar a parte do amido. E nisso que a água entra no grão, ela vai levando vitaminas e minerais que se encontram na casca, no farelo e na superfície do endosperma para o centro do meu grão. Depois é feita, tá, para a cocção, né, faz uma secagem e a gente tem um arroz parbolizado. Bom, voltando para o tempo de cocção, tá, é importante a gente tentar perceber quando a gente compara tempo de cocções entre arroz. Por exemplo, você quer comparar, né, um arroz negro, tá, com arroz branco, aí você vai falar, o arroz negro demora mais tempo para cozinhar
do que o arroz branco. Ou então você faz também, essa é uma comparação errada, eu faço outra comparação errada. O arroz integral ele tem menos amilose, por isso ele demora mais tempo para cozinhar. Gente, o arroz negro é um arroz, a gente consome ele integral, você poderia até comer ele polido, mas a gente come ele integral, tá? O arroz integral, ele pode ser de negro, arroz vermelho, de cateto, de arroz de arroz, né, agulhinha, de arroz japonês. Integral é que tem o farelo, o endosperma e o germe. Se eu tenho lá o agulhinha integral, ele vai demorar muito mais tempo para cozinhar do que o arroz polido, tá, do agulhinha. Por quê? Porque o agulhinha integral, ele tem farelo que vai dificultar a absorção de água. Já o agulhinha polido não tem, então vai absorver mais rápido, gelatinizando o amido, então cozinhando mais rapidamente. Bom, é isso e até logo.